23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Ah, mas o Lucas já leu essa passagem, você não pode ler de novo. Claro que posso. O que importa é a ênfase. Lucas mostrou sobre a Trindade. Francisco mostrou sobre a Trindade. Todos nós temos essa noção do Deus triuno, que realmente é difícil de expressar em palavras, difícil de caber na nossa mente humana e única, porque nós somos indivíduos, parece que separados, existe uma fronteira entre nós, né? A comunhão visa derrubar essas barreiras, mas esses versículos de Jesus estão querendo dar uma nova dimensão para o relacionamento. Guarde a minha palavra e mostre que você me ama. Amor a Jesus está relacionado à obediência. Também já foi dito aqui. Meu Pai o amará. Viremos até ele e faremos nele morada. Nós estávamos aqui pensando em reunir todos os irmãos e íamos lá na floresta para abraçar os outros que estavam lá, que não queriam vir para cá. É uma forma, né, de ter comunhão. Deus quer vir até o nosso pedaço de mundo, até o nosso local de existência, onde eu e você estamos inseridos. E Deus quer fazer parte da minha vida e da sua vida. Mas existe um pré-requisito. É o amor. Quando nós pecamos lá no Éden e fomos separados do amor, quando Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, afinal de contas, o que nós perdemos? O que tanto mancha o nosso currículo? É o desamor. É a falta de amor. Nós somos críticos, nós somos preconceituosos, nós somos orgulhosos, somos presunçosos, prepotentes, donos da verdade, nos julgamos superiores aos outros, julgamos os outros como inferiores, como sujos, como pecadores, e por aí vai. Não, mas eu não faço nada disso. Paulo, quando foi citado aqui também, em 1 Coríntios 13:8, que ele fala aquele cântico do amor, ele fala que o amor é duas coisas, ciência e bondade. E ele fala que o amor não é um monte de outras coisas. O amor não se ufana, não arde em ciúmes, não se orgulha, não se ensoberbece, não deseja o mal. Ah, mas eu nunca desejei o mal. Vamos ser honestos? Eu já desejei o mal. Períodos turbulentos, situações agitadas, mexem com o nosso ser, com a nossa alma, com a nossa psique. E às vezes a gente descontrola e deseja o mal. Você pode até não ter proferido uma palavra maliciosa, mas o processo aconteceu lá dentro. Como conviver com isso? Eu aprendi com Dona Maria Dutton uma coisa que eu vou compartilhar com vocês, pode ser útil para alguém. Ela falou: Renato, sentir de vez em quando, tudo bem. Consentir, não. Se o teu espírito te traiu, se a tua mente te traiu, até se a tua língua te traiu, peça perdão a Deus, volte a... Não consinta, né? Então, assim, sentir às vezes vai escapar, mas consentir, concordar com isso, não. Paulo, mais uma vez, fala sobre a importância do amor. 1 Coríntios 13, novamente, só que eu gostaria que vocês abrissem nos primeiros 3 versículos da carta.
Nunca ninguém lê as palavrinhas que eu vou ler aqui. Todo mundo começa com ainda que. Mas Paulo fala assim: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Um caminho extremamente mais aperfeiçoado, mais maduro na fé. É uma compreensão elevada, é um entendimento mais profundo da mente e do coração de Deus. Esse caminho sobremodo excelente é o que nós todos devemos buscar na nossa existência. É uma busca. O próprio Paulo dizia: não julgo já tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, deixando para trás os erros do passado, sigo nessa busca, prossigo caminhando para o alvo. E ele diz: recomendo para vocês esse caminho sobremodo excelente. E ele diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Servos inúteis. O que nós somos? Servos inúteis. Mesmo que a gente faça tudo aquilo que estava previsto para a gente fazer, se a gente não tiver amor, somos servos inúteis. Nada disso tem proveito. Numa situação muito mais simples, pequena, limitada, restrita, humana, terrena, eu estou no terraço e peço para minha filha: filha, você que é jovem, pai está com sede, né? Você não quer ir até a cozinha buscar um copo d'água? Ela vira para mim e fala assim: pai, eu estou aqui no terraço com você, a distância até a cozinha é a mesma, para mim e para você. Eu falei: então não precisa, deixa. Não, eu vou buscar. Eu falei: não precisa mais. Acabou o sentido. Entendeu? Eu estava dando uma oportunidade para ela fazer algo bom para alguém. Não que eu não pudesse levantar, é claro que eu podia levantar, mas era um treinamento. No corpo de bombeiros não fazem isso? Treinamento. Na polícia não fazem isso? Treinamento. Eu sou dentista, na faculdade treinei um monte, arrebentei um monte de dente da boca dos outros. Não é treinamento. É oportunidade. Sabe quem mais está em treinamento? Todos nós estamos em treinamento, estamos na universidade da vida de Deus. Ele está nos treinando para que nós sejamos melhorados, aperfeiçoados, crescimento espiritual, um processo de santificação. Não confunda justificação, porque já fomos justificados de uma vez por todas, quando nascemos de novo. Mas o processo de santificação, ele é eterno. E Paulo diz: ainda que eu faça tudo, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitou. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Amor não se compra na esquina. Amor não se obriga a amar. Amor não é fácil de você fazer com que o outro te ame. Quantas pessoas estão na fila? Quantos namorados e namoradas apaixonados estão na fila esperando que o outro corresponda? Como é que chama o processo? Chama o processo de conquista, não é isso? Você joga teu charme, você leva flores, você dá chocolate, você faz, né? Passa perfume, penteia o cabelo, quem mais? Escova o dente, faz tudo.
Mas isso é garantia de que você vai ter o amor? Não. Por quê? Porque amor é algo espontâneo. Amor não pode ser fabricado. Por que Deus te ama? Porque Ele ama. O amor dele é espontâneo. Não depende da sua carinha. Não depende das palavras. Ele pode amar mais ou amar menos aquilo que você fala, aquilo que você faz. Mas a você, Ele ama como aquele a quem Ele criou. Antes da fundação do mundo, Ele já pensou, idealizou, planejou, arquitetou, construiu na sua mente. Muito bem, nada disso me aproveitará se não tiver o amor. Amar prevê o ser amado. Subentende, se eu amo, eu não posso simplesmente dizer que amo. Tem que ter um objeto direto na oração. Eu amo alguém. Eu amo alguma coisa. Esse amar exige a quem eu me refiro, a que eu me refiro. Eu não posso dizer eu amo. Ah, eu amo. Paz e amor. Lembra dos yuppies? Lembra do movimento hippie? Paz e amor. Amor a quê? Eu nem sei, mas a gente ama. Ama. Ama exige um objeto. Então, eu posso dizer que amo a Deus, que me amou primeiro. Né? 1 João capítulo 4, vou só repetir 2 versículos, o Francisco leu ele todo. 1 João 4, 19 e 20. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Não pense que você é grande coisa porque ama a Deus. Às vezes a gente tem, a ilusão de achar que somos grande coisa, porque amamos a Deus. Você consegue imaginar um ser mais digno de amor, de ser amado do que o próprio Deus? Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. O apóstolo do amor está falando isso. Se você diz que ama a Deus e odeia a seu irmão, você é um mentiroso. Estão vendo o apóstolo do amor? João é verdadeiro, ele é integral, ele não é parcial. Ele fala a verdade, declara a verdade e diz: é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Percebe? Amar exige que eu tenha a quem eu estou amando. Eu tenho que reconhecer quem é, como é e por que eu amo. Eu posso dizer que amo a Jesus. Afinal de contas, Ele deu sua vida por nós. Vocês estão em 1 João? Volta um capítulo. 1 João capítulo 3, versículos 16. Nisto conhecemos o amor. Quer conhecer o amor? Que Cristo deu a sua vida por nós. Isso é amor. Ai, eu te amo. Chegou 10 minutos atrasado na porta do cinema, fui embora. Isso é amor? Então veja bem, o que é o amor? Cristo deu a sua vida por nós. Isto é o amor. E devemos dar a nossa vida por Cristo. É o que está escrito aí? O que está escrito no texto? Dar a nossa vida pelos irmãos. Ah, não. Pelo meu irmão, não. Por Cristo eu até daria a vida, mas pelo meu irmão, não. Pô, ele não escova o dente. Ele não paga os impostos em dia. Ele grita com a esposa. Ele para o carro em frente à minha garagem. Ele põe um lixo na minha porta. Não sei. Mas nós temos
o péssimo hábito de não amar os nossos irmãos. É verdade ou não é? A gente ama quem a gente sente afinidade, a gente ama quem nos ama de volta, quem nos trata bem, quem nos dá presente, chocolate, né? Sei lá. A gente ama. É difícil amar o irmão. Ora, vamos ver o 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Schlapt! Ô apóstolo João, ele é bonzinho, né? Sentiu a facada tramontina assim, né? Porque não dá para viver com meia verdade. Não dá para viver em cima do muro, como o Júnior contou aqui. Jesus falou lá em Apocalipse sobre as pessoas mornas, né? Que ele estava a ponto de não dá para viver. Jesus deu sua vida por nós. Isso é amor. E nós devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Ao Espírito Santo. Podemos amar ao Espírito Santo? É fácil amar ao Espírito Santo. Primeiro que é o Espírito Santo quem nos ensina a amar. O amor é fruto do Espírito. Por que você imagina que Deus colocou o seu Espírito em nós? Por que você imagina que Deus colocou o seu Espírito habitando em nós? Você já imaginou o que seria da igreja? Se cada vez que alguém ouvisse a mensagem, cresce no Evangelho, confessasse a Jesus como Senhor, fosse batizado, saísse das águas e fosse viver a vida com as mesmas ferramentas que tinha antes, o que teria acontecido com a igreja 2000 anos depois? Acho que nós já tínhamos matado uns aos outros, já tínhamos abandonado a fé. A garantia, e Deus usa essa palavra mesmo, o penhor da nossa herança, a gente pensa assim, o penhor é uma garantia que só vai ser resgatada lá na frente, no dia do juízo. Não, é uma garantia presente hoje, porque você tem o Espírito de Deus dentro de você, você não faz tanta porcaria quanto você faria se não tivesse. Você pode amar, eu posso amar. Quem nos ensina a amar? O Espírito. Gálatas 5, 22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio. Tudo isso daí está dentro de uma coisa só, um fruto só, chamado amor de Deus. Não pense que a fidelidade se separa do amor. Não pense que o domínio próprio se separa do amor, ou que a alegria se separa do amor, ou que a paz se separa do amor. Não. Tem um cacho de uvas, né? São vários gomos. E o vínculo da perfeição qual é? O cachinho lá, o elo que está segurando todos os gomos unidos, qual é? O vínculo da perfeição. É o amor. 1 Coríntios diz, nós temos a fé, a esperança e o amor, mas o principal deles é o amor. O fruto do Espírito é o amor. E nós devemos amar, sim, o Espírito Santo. Você já pensou nisso? Em amar o Espírito? A gente fala muito em amar a Deus, amar a Jesus, né? Amar ao próximo, mas não fala de amar a Jesus. Muito bem. Falando sobre o próximo. São iguais a nós. Eu amo o próximo porque o contexto de João 15 está justamente na parábola da videira. Pô, Renato, você também vai falar da videira? Como não falar da videira? Se você pensa assim, Jesus sabe pintar um quadro?
Se Jesus desse pincel e tinta para ele pintar uma tela em branco, para ele pintar um quadro, o que ele pintaria? Se você der para um artista plástico, para um cristão, fala, pinta aqui, eu quero ver nesse quadro, Deus, Jesus, as pessoas e o mundo. Acho que eu punha uma luz brilhante aqui para representar Deus, Jesus com barba, sem barba, com capuz, sem capuz, com uma túnica branca, resplandecente ou não. Como é que você pintaria isso? Jesus pintou. João 15, ele diz, meu pai é o agricultor. Existe uma lavoura, que é o mundo, né? E meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira. Sabe por quê? Que existem videiras falsas por aí. Eu sou a videira verdadeira. E vós sois os ramos. Você acha que um ramo pode dizer para o outro ramo, não preciso de você? Você acha que um ramo pode dizer para o outro ramo, eu sou mais bonito que você? Eu sou mais importante que você? Não, você tem ramos mais jovens, os brotos, você tem ramos mais velhos, mas você tem ramos. E todo ramo que está ligado à videira deve produzir fruto. E se não produz fruto? Seca e é lançado ao fogo. Nós somos os ramos. E ramos são iguais entre si. Nós somos ovelhas. E Jesus é o pastor. E ovelhas são iguais entre si. Pode ter ovelha mais velha, ovelha mais jovem, ovelha mais peluda, menos peluda. Uma já foi tosada, tosquiada, outra está cabeluda, mas somos ovelhas. Só existe um pastor. Não é verdade? O contexto de João 15 é essa figueira maravilhosa, essa videira maravilhosa. Se nós não pararmos para analisar essa mensagem, Jesus pintou um quadro, é uma fotografia, é estático, mas é dinâmico. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Aí ele vai lá no versículo, tenho-vos chamado amigos, eu vos escolhi a vós, eu quero que vades, dei fruto e o vosso fruto permaneça. Só existe um propósito para o nosso chamamento: produzir fruto. Qual é o fruto que nós devemos produzir? O fruto de justiça, o fruto da obediência, o fruto das obras, o fruto da pregação do Evangelho, o fruto da semeadura. O fruto é amor. Tudo o que você fizer no reino de Deus, faça por amor, ou não vai servir para nada. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Espera aí. Vocês podem ser meus amigos. Não é automático, é condicional. Se fazeis o que eu vos mando. Tenho a preposição se. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, isso farei. Se. Jesus usa muito essa palavrinha se, porque muitas coisas estão condicionadas. Não são automáticas. Não vão acontecer gratuitamente, mas vão acontecer desde que. Se, né? O maior mandamento, aquele escriba que estava gostando do que Jesus estava falando,
Marcos capítulo 12. O escriba estava interessado nas palavras de Jesus. A maioria deles desdenhava, né? Duvidava, questionava, né? Mas esse estava realmente interessado. Marcos 12, 28. E ele chega para Jesus, ouviu aquela discussão dos saduceus e a ressurreição, e viu como Jesus tratou o assunto, gostou, fazia sentido, o discurso era lógico, e ele perguntou, Jesus tinha respondido bem lá atrás, então ele perguntou, qual é o principal de todos os mandamentos? Então ele quer saber qual é o principal de todos os mandamentos. E Jesus respondeu, o principal é, peraí, vai lá em Números, e puxa uma lei do Velho Testamento. Marcos 12, 29 se refere a Deuteronômio 25, 5. O principal é, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é, ele vai lá no Velho Testamento, chega em Levítico, puxa outro lá. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Olha, isso foi bem antes daquela reunião com os apóstolos na última ceia. Mas a mensagem está dada. Qual é o maior mandamento na mente de Jesus? Amor. Amor a Deus, amor ao próximo. O amor é o mandamento. Né? Agora, quando ele diz, novo mandamento vos dou, ele não vai mais se servir de Deuteronômio, ele não vai mais se servir de Levítico. Ele vai colocar um novo mandamento, que vos ameis como eu amei a vocês e dei a minha vida por vocês. Assim vocês devem dar a vida pelos irmãos. Esse é o novo mandamento. Agora vou falar para você uma verdade. Assim como o Júnior falou, que quando ele prega para a igreja, ele está pregando para si mesmo, eu faço a mesma coisa. Existe um mandamento ainda maior. Um desafio ainda maior que está dentro desse mandamento. Um dom sobrenatural que buscamos e precisamos e nos foi oferecido, que é amar o pecador. Quando a gente fala de amar ao próximo, até que parece cabível na mente e nos corações de nós todos que somos irmãos fervorosos, crentes fiéis, mas existe um desafio maior: amar o pecador. Repetindo 1 João 4,19, se não amo o meu próximo a quem vejo, como posso dizer que amo a Deus a quem não vejo? Pecador. Aí eu vou falar para você, defina o próximo para mim. Quem é o teu próximo? É o teu irmão que está sentado ao teu lado? É tua esposa, teu pai, teus filhos, tua família, teu vizinho? Quem é teu próximo? Jesus define, já foi falado aqui hoje. A parábola do samaritano, Jesus define. Vocês querem que eu leia toda a parábola para vocês? Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão dormindo, pô. Vocês querem ou não querem?
Se eu for ler a parábola, vocês vão dormir mais profundamente. Não, não pode. Parábola do samaritano. Vamos reprisar? Quem estava caído na estrada? Quem era? Ele tinha nome? Ele tinha nome? Ele tinha idade? Ele tinha escolaridade? Você sabe se ele pagava os impostos em dia? Ele batia na esposa? Nós não sabemos nada a respeito daquele rapaz caído na estrada, à beira do caminho. A única coisa que nós sabemos, ele tinha sido injustiçado. Ele foi assaltado, espancado e estava ali moribundo, carente, dependente, precisando ser socorrido. Sozinho ele voltaria para casa? Provavelmente não. Ele acharia o caminho de casa, se recuperaria, viveria feliz para sempre? Não. Você consegue entender o que Jesus está tentando ensinar para nós? Passou o fariseu, passou o religioso, o sacerdote, aí quando veio quem? Um samaritano. E os judeus não se dão com os samaritanos, você sabe disso. Mas ele olhando, vendo o estado daquele sujeito no chão, se compadeceu dele. Parou, acudiu seus ferimentos, passou unguento, carregou, pôs sobre o seu cavalo, levou até a hospedaria, pagou para que tomasse banho, cuidado, fosse alimentado, deixou lá 2 denários, vou cuidar da vida, volto aqui, se tiver mais despesa, te indenizo em tudo. Esse é o próximo. Você é próximo de alguém? Porque Deus quer saber se nós estamos dispostos a ter mentes e corações e olhos sensíveis às necessidades dos pecadores que estão ao nosso redor. Os sãos não precisam de médico, disse Jesus. Vim para os doentes. Foi acusado, dito aqui já hoje, de se juntar com pecadores, com publicanos, prostitutas. Ele falou, mas eu vim para trazer a cura. Nós podemos nos associar com os pecadores? Nós devemos, mas não para nos tornarmos pecadores com eles, mas para curá-los, levar até eles a cura. Isso é amor. Dar a sua vida pelo próximo é isso. Romanos capítulo 12. Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos. Paulo está de joelhos. Ele está rogando pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, dar a sua vida pelo próximo. Apresentei as vossas vidas como sacrifício vivo. Romanos 12. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você acha que a sua vida ainda não está tão linda e tão maravilhosa como você acredita que devesse ser? Talvez você não esteja experimentando o paraíso na terra porque você ainda não entendeu qual é o seu propósito aqui. Nós fomos chamados, mais do que chamados, fomos escolhidos. E fomos escolhidos com um propósito: ir e dar fruto. E o nosso fruto
permanecer. Como é que faz isso? Amando. Amando. Sermão do Monte. Jesus disse: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste. A gente quer ter identidade com Deus, a gente quer ser um com o Pai, a gente quer ser chamado de filho, então precisamos agir, pensar, sentir, viver como filho de Deus. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons. Ai Deus, por que isso? Por que não faz nascer o sol só sobre os bons? Mas Deus insiste em fazer o bem para todos. E eu, adivinha, preciso amar a todos. Não faz os publicanos também o mesmo? Se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Então veja que Jesus traz luz, entendimento para a nossa vida. Antigamente, acontecia em São Paulo um tipo de um congresso chamava Summit. Não sei se vocês ouviram falar. Eu participei de um ou dois para ver como é que era. E estava numa reunião dessas do Summit e tem irmãos de várias denominações lá, assistindo congresso, palestras, tudo mais, internacional. Aí sentei do lado de um sujeito, falou da conversão, quanto tempo você está na igreja, de que igreja você é, tal. E ele foi falando e disse que ele era diácono. E na época eu era diácono da congregação em Itu e cuidava do ministério da escola dominical. E você é diácono, o que você faz lá? Eu fico na porta do prédio. E durante o culto, eu não deixo entrar aquelas pessoas indesejáveis. Eu tomei um susto, assim, falei, como é que é? Bêbado, mendigo, pedinte, quer entrar na igreja, atrapalhar o culto. Minha função é ficar ali na porta e selecionar quem entra e quem não entra. Então você é um leão de chácara de Deus, né? Olha que erro de entendimento. Onde vai parar o amor de Deus numa situação dessa? Eu acho que Deus tem cólicas, dor de barriga, entendeu? Se retorce todo quando vê assim, não, você não entendeu nada. O convite é vem a mim, vem do jeito que você está e deixa que eu transforme a sua vida. Não foi assim que Jesus fez com cada um de nós? Por quê? Muito bem. Para encerrar, eu prometo que está encerrando. O atraso não foi por culpa minha, foi o pessoal da floresta, né? Vocês vão poder voltar para lá, a gente vai mandar uma caixa extra de banana para todo mundo que quiser ir para a floresta. Mas é o seguinte, nós ainda não falei de um amor que faltou falar. Prometo que é o último. Amor ao Evangelho. Você ama o Evangelho? O Evangelho, diz Romanos 1,16, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você tem amor ao Evangelho? Você ama o Evangelho? Ou você ama o seu travesseiro? O seu sofá? Deus é o portador do mais sublime amor que nós já ouvimos falar. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. É a vontade de Deus. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a vontade de Deus. Se eu e você recebemos o chamado, foi porque alguém
teve amor ao Evangelho e compartilhou comigo e com você. É verdade ou não? Você já fez uma oração hoje pela pessoa que te apresentou Jesus? Aqui me apresentou Jesus não está mais entre nós. Mas a minha gratidão é eterna. Nós somos os obreiros de Deus. Nós somos os ramos da videira. Orai pelos trabalhadores da vinha. A semeadura, né? O trabalho é árduo, o sol é quente, os prêmios e os louros são quase que inexistentes. Tudo é entesourado para aquele dia. Não são holofotes agora, não é promoção pessoal, não é retorno financeiro, não há nada, não há nenhuma promessa, apenas que você vai descobrir que agindo assim, você vai viver na perfeita vontade de Deus, na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Muito obrigado pela tua presença, porque você aguentou firme até o fim. E da próxima vez a gente vai pôr metade da comida no prato para vocês não dormirem tanto, tá bom?